22 de abril, data do descobrimento do Brasil. E para celebrar a data, nós vamos selecionar aqui, separar aqui um pouquinho da história de algumas equipes, né, que no país tem influência aí de imigrantes portugueses, né, e contar um pouquinho da história dessas equipes aí, da camisa desses times. Então se liga aí. Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área. E começo aí falando, pedindo desculpas para vocês, né? Os vídeos normalmente saem às terças-feiras, né? Mas essa semana, por motivo especial, tô colocando o vídeo aí na sexta-feira para fazer aí essa homenagem aí ao dia do descobrimento do Brasil, né? Pelo velho continente, né? Por Portugal. E destacar aí algumas camisas, algumas equipes aí que fazem referência aí ao país, né, que colonizou o Brasil, né, Portugal, né, começando aí justamente pelo Vasco, né, a camisa do Vasco aqui que eu estou usando aqui de um tempo áureo aí da equipe do Vasco da Gama, né, temporada 97 aí que o Vasco conquistou aí o Campeonato Brasileiro, né, enfim, foi um período aí muito importante, né, de Libertadores também, né, no ano seguinte, enfim, o Vasco vivia tempos aí muito bons, né, e hoje está tentando recuperar aí um pouco dessa sua história, né, na disputa da segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro. Bom, contando um pouquinho a história do Vasco, né, o Vasco foi fundado em 1898 por imigrantes portugueses e descendentes, né, de imigrantes portugueses, né, só que na época a equipe foi fundada como Clube de Regatas Vasco da Gama, né, como ainda é, né, o nome da equipe, né, mas com uma equipe apenas de remo. O Vasco passou a ter a equipe de futebol apenas 16 anos, mais de 16 anos depois, né, em 1915, quando se fundiu aí a outra equipe portuguesa, né, do Rio de Janeiro, a Lusitânia, né? Então a equipe passou a ter um departamento de futebol, graças ao Lusitânia, que já tinha um departamento de futebol, e se fundiu ao Vasco e virou o Vasco da Gama, né? Vasco aí que começou então as suas atividades futebolísticas, né, a partir só de 1915, apesar da fundação de ser em 1898. Falando um pouco aí sobre os símbolos, né, da equipe, né? Um deles desses do escudo aqui, né, que faz referência, né, às caravelas portuguesas, né? E outro é da cruz aqui, né? A cruz pátia, né? Que no hino do Vasco, né, que se fala muito a cruz de Malta, mas na verdade é a cruz pátia, né, que era uma cruz que era usada, né, cruzes semelhantes a essa, né, nas naus, né, nas caravelas portuguesas, né, na época aí, né, do colonialismo, né, enfim, das expedições, né, quando o velho continente vinha desbravar aqui o novo continente, né, da época do descobrimento do Brasil, aí, então essa referência, né, essas referências, né, que o Vasco da Gama tem na sua camisa aí, em referência aí a Portugal, né, e a civilização portuguesa também. Agora vamos para o futebol paulista, né? Falar de outra equipe aí, fundada aí por descendentes de portugueses e tudo que foi a Portuguesa, a Associação Atlética Portuguesa de Desportos, né? A Luzinha, né? Que recentemente conquistou acesso aí na Série A2 do Campeonato Paulista, dando o direito, né, da equipe disputar a primeira divisão do Paulistão novamente na próxima temporada em 2023. Portuguesa que foi fundada em 1920, semelhante ao Vasco, né? Teve aí algumas fusões, né? Foram 5, né, clubes portugueses que se juntaram para criar a Portuguesa. Só que na época a equipe fez a fusão, mas não fez a tempo aí de fazer a inscrição aí para a disputa do Campeonato Paulista. E aí teve que se juntar aí ao Mackenzie, né? Mackenzie que tinha equipe aí de futebol na época, né? Hoje é só apenas a universidade mesmo, né? E a escola, né? O colégio. E eles se juntaram para a disputa do Paulista de 1920. Né? 3 anos depois, a Lusa cortou nessa filiação e de 1923 para cá, a Associação Atlética Portuguesa de Desportos passou aí a disputar o Paulistão e os outros campeonatos aí apenas como portuguesa, sem parceria com nenhuma equipe. A Portuguesa, diferente do Vasco, né, tem cores que fazem referência, né, à bandeira de Portugal, né, ao verde e o vermelho, né, e no escudo uma cruz aí que também faz referência àquele, ao período, né, de Portugal, né, que Portugal também era desbravador aí, né, do velho continente, aliás, do novo continente, né, e era um país colonizador,
Então a Portuguesa também trazendo essa referência não só nas cores, mas também no escudo, né? Assim como o Vasco, a luzinha também homenageando, né? A sua origem, né? Pelos seus fundadores lusitanos. Falei da luzinha da Portuguesa, mas se engana, né, que aqui em São Paulo é a única equipe que tem aí descendência, né, que foi fundada, né, por descendentes de portugueses. Nós temos a Associação Atlética Portuguesa, né, conhecida carinhosamente como a Briosa, ou também Portuguesa Santista, né, que fica na cidade de Santos, que surgiu aí, fundada também por descendentes e até imigrantes portugueses também, né? E eles têm uma história bem bacana, né? Em 1914, né, a equipe, alguns dos trabalhadores portugueses aí assistiam, né, uma partida do antigo Espanha, hoje Jabaquara, né, lá em Santos. E aí ficaram empolgados, né, porque o Espanha era uma equipe fundada, né, por imigrantes espanhóis. E 3 anos depois surgiu, né, a Briosa, surgiu a Portuguesa aí de Santos, que a partir de então aí começou a disputar os campeonatos locais, né, e teve até destaque, né, em algumas edições alguns tempos atrás, né, do Campeonato Paulista, né, da primeira divisão. Hoje a equipe disputa aí as divisões mais baixas, né, a 2 do Paulistão, né, mas a Luzinha também, a Briosa, né, é uma equipe muito querida aqui do estado de São Paulo e muito tradicional também. Uma curiosidade, né, a Portuguesa de Santos também veste verde e vermelho, né, só que tem uma diferença aí na composição do uniforme com relação à Portuguesa de São Paulo, da capital paulista, né, Portuguesa daqui de São Paulo, né? Tem as listras na horizontal e a da Briosa, né? A da equipe do Litoral Paulista tem as listras na vertical, né? O vermelho e o verde aí tradicionais vindos aí da bandeira de Portugal. Falamos das portuguesas de São Paulo, mas no Rio de Janeiro também tem, e também uma associação atlética portuguesa, portuguesa da Ilha do Governador, né, e que tem até uma relação, né, ligada à sua história, à sua fundação, com a portuguesa aí de Santos, né. Em 1924, né, alguns trabalhadores, né, descendentes de portugueses e imigrantes portugueses foram, né, fazer uma partida amistosa, né, eles se reuniram para jogar contra, né, a Portuguesa lá de Santos, né, a Briosa, e aí, empolgados, né, com esse jogo, que acabou terminando em 1-1 lá em Santos, eles voltaram para o Rio de Janeiro e decidiram criar a sua própria equipe, a sua própria Portuguesa, né, no estado do Rio de Janeiro, né. Portuguesa Carioca, né, que recentemente, né, até jogou, né, partida aí pela Copa do Brasil contra um grande, né, o Corinthians, né, empataram, né, no jogo lá na Ilha do Governador em 1-1, né, e a Lusa é a Portuguesa da Ilha, né, como também é carinhosamente conhecida, né, é uma equipe que tem semelhança, aliás, tem essa questão da história, né? Mas o uniforme deles lembra um pouco mais a da Portuguesa da capital, né? É o verde e o vermelho com as listras, né? Na horizontal diferente aí, como eu falei da Briosa, tem as listras aí de vermelho e verde, né? O rubro verde na vertical, né? Então tem essa diferença aí da camisa da Portuguesa do Rio, né? Que também teve essa fundação aí ligada, né, um pouquinho à história aqui da portuguesa da cidade de Santos. E para fechar, nós temos aí o mais novo, né, o caçula desses times, e o menos conhecido, que é a Associação Atlética Portuguesa Londrinense, né, a equipe do Paraná, né, do interior do Paraná, da cidade de Londrina, né, é a Portuguesa de Londrina, que já disputou, né, algumas vezes a primeira divisão até do Campeonato Paranaense, hoje está nas divisões mais baixas e tem um foco maior aí hoje nas categorias de base da equipe, né, tem investido mais, né, o time profissional até tem alguns momentos até se ausentado, né, das disputas dos campeonatos oficiais e não tem tido aí tanto destaque, né, nacionalmente, né, a equipe que também surgiu, né, por conta, né, de toda essa inspiração, né, dos imigrantes portugueses e também é inspirada, né, no sucesso das outras portuguesas aí, fundado aí no ano de 1950, né, a Portuguesa de Londrina. E para fechar, nós temos um fato muito curioso, né? Eu falei aí de 3 portuguesas, né? 2 de São Paulo
aliás, de 4 portugueses, né? 2 de São Paulo, uma do Rio e outra do Paraná, né? E esses 4 times se encontraram aí em 2 edições de um campeonato chamado Copa Rubro Verde, né? A Copa Rubro Verde foi disputada aí em 2018 e 2019, as 2 edições conquistadas pela Portuguesa do Rio, né? Portuguesa da Ilha, né? Então teve a participação, né, das 2 portuguesas aqui de São Paulo, né? Da capital e a de Santos. Portuguesa Carioca, Portuguesa Londrinense, e na última edição teve até um convidado especial, a equipe de Portugal Marítimo, né, de Portugal, veio para disputar a competição naquele ano também de 2019, né, que foi inclusive a última edição que reuniu aí essas 4 equipes, né, mais esse time representante aí do futebol português para fazer homenagem aí ao futebol de Portugal. É isso, né? Foi um pouquinho para contar um pouquinho da história dessas equipes, né? Dessas referências aí ao futebol português, essa homenagem, né, ao futebol português, né? É Portugal que, como eu disse, colonizou, né? Foi o país que colonizou aqui o Brasil, né? Essa data celebrada hoje, no dia 22 de abril, né? E contem para mim que eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual que é dessas equipes que vocês se identificam mais, qual que vocês gostam mais, qual que é a camisa preferida de vocês, né? Falando de camisas do Vasco, da Portuguesa também, né, que são os dois mais conhecidos, né, a Luzinha e o Vasco, né, mas também tem das outras camisas também, a Portuguesa de Santos, por exemplo, que tem sido fornecida pela Umbro, também faz materiais muito bonitos, né. Enfim, contem aqui para mim nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. É isso, não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar aí nas redes sociais também é importante demais. E a gente se vê na próxima semana. Bom final de semana para vocês. Fiquem bem e valeu!